Estamos aqui mais uma vez com o professor Jefferson, no canal Mateando com a Filosofia e também no canal do Facebook Maurício Campos Entrevista. Nós hoje vamos voltar ao assunto direitos humanos, né? Nós poderíamos diversificar o assunto na área jurídica, poderíamos falar de meio ambiente, poderíamos falar de direitos civis, né? Mas chegamos a um acordo, a um consenso de que deveríamos ampliar o assunto direitos humanos. Porque, como já foi dito no outro bate-papo, basta você procurar aí no canal do YouTube o bate-papo com o professor Jefferson sobre direitos humanos, nós falamos que não era só para os presidiários, nós ampliamos, e agora nós vamos ampliar mais ainda, porque direitos humanos é saneamento básico, é uma moradia digna, é trabalho que permita com que as pessoas possam realizar seus sonhos, possam ter uma vida digna, uma vida mais confortável. E em época nada mais, digamos assim, palpitante, em época de pandemia, onde governos estão defendendo a tese que é uma gripezinha, onde líderes políticos que defendiam essa tese acabaram de ser diagnosticados com o teste positivo do Covid-19, do coronavírus. Em contrapartida, governadores preocupados, em tese, né, digamos assim, não sabemos até que ponto a política é muito nebulosa, não sabemos até que ponto a preocupação deles é sincera, mas governadores preocupados com a vida fazem lockdown, fazem quarentena, contrariando muitas vezes o governo federal. E, em contrapartida, o trabalhador, aquele que pega o transporte público, aquele que tem que cumprir horário, que tem que cumprir ordens, sai para o seu trabalho arriscando a sua vida, arriscando ser contaminado, porque, infelizmente, o transporte público e as paradas de ônibus, pelo menos aqui no sul do país, são fomentos de aglomerações. Então, vamos debater aqui com nada mais, nada menos do que um mestre em Direito, mestre e professor de Direitos Humanos, professor Jefferson. Bom dia, boa tarde, boa noite, professor. Olá, Maurício, como é que está? Tudo bem? Tranquilo. Primeiramente, queria te agradecer aí pelo convite de novo, né? Por participar aí, parabenizar pela ideia, né, Maurício? E é muito claro que a gente realmente está enfrentando vários problemas. Essa pandemia trouxe situações de grandezas desproporcionais, né? E que não sei se os nossos, vamos dizer assim, os nossos administradores, né? Vamos falar dos governadores, do presidente da República, dos próprios prefeitos, estão ou estariam prontos para tal demanda, né? E a partir daí, Maurício, abre umas situações absurdas, assim, né? Tu chegou a comentar aí, por exemplo, que há pessoas que são preservadas pela possibilidade de ser preservadas e pessoas que não são preservadas, como o próprio cara que pega o ônibus todos os dias, o cara que pega o metrô, o cara do motoboy, o caminhoneiro, o médico, né? Os enfermeiros que estão realmente na frente dessa pandemia, né? Salvando pessoas. Então, é uma situação bem complicada, Maurício. Eu acho que, a título de curiosidade, assim, ó, eu não sei se daqui a 50 anos nós vamos ter uma estrutura pronta para esse tipo de pandemia. Porque nós vivemos numa situação muito, muito caótica. O Brasil tem dois Brasis, né? O Brasil que se mostra e o Brasil que se vive. E o Brasil que se mostra é um e o que se vive é o outro, né? Então, a gente até comentou numa outra passagem ali que eu não vejo outra saída, Maurício, também, senão a criação de um plano de Estado. Nós sabemos que nós temos os três poderes, já te dou a palavra, os três poderes, e o poder legislativo, que é o que basicamente comanda a nação, né? O legislativo é o que define os atos dos outros poderes, ali, né? O que cria as leis, as normas. Eles necessariamente precisam entrar num consenso para que se faça um plano de Estado, ainda que seja um mínimo, né? Como tu já falou também numa outra fala. Saúde e educação, né? Saúde, educação e segurança. A partir daí, se nós não tivermos um plano de Estado, acredito que quando surgir qualquer outro tipo de pandemia, vamos voltar a falar sobre o mesmo tema. Desculpa, tu pediu a palavra. Eu pedi a palavra não, só para acrescentar
nessa questão da pandemia, ela nos trouxe a realidade nua e crua com relação aos direitos humanos, né? Isso no meu ponto de vista, posso estar equivocado. Moradores de rua que não têm a mínima condição de se protegerem do vírus, não tem condição nenhuma, né? Nenhum teto, muito menos máscara, EPIs, enfim. E, ao mesmo tempo, eu vejo que a pandemia atingiu o psicológico, digamos assim, em tese, de muita gente, porque eu vejo servidores públicos que estão na frente, na linha de combate, médicos, veterinários atuando na vigilância sanitária, guardas municipais, tentando conscientizar a população e, em contrapartida, sofrendo agressões, né? Agora mesmo, recentemente, nós vimos no Rio uma mulher tentando dar um carteiraço num veterinário que atua na vigilância sanitária do município do Rio de Janeiro, dizendo que ela não é cidadã, que ela é engenheira civil e que o marido é engenheiro químico, né? Então, nós estamos vendo essa situação caótica em termos de direitos humanos e de empatia, né, com os nossos semelhantes. Tu sabe, Maurício, que eu tive um professor no meu mestrado que ele dizia que só não muda a própria mudança, né? O resto tudo tem que mudar. E eu acho que o que nos traz a pandemia é que necessariamente nós precisamos ter uma mudança de comportamento, né? As pessoas devem mudar o seu comportamento em prol do seu co-irmão, vamos dizer assim. Porque o que está acontecendo? Tem regiões que se protegem, regiões que não se protegem, pessoas que estão na frente do trabalho e da pandemia que tentam explicar qual é o problema, as pessoas não admitem. Então, por exemplo, eu estava vendo uma reportagem que tinha um baile funk, não sei aonde, um baile da festa junina. Então, quer dizer, as pessoas também não estão entendendo. Porque se a ideia, Maurício, for só passar para o comando do governo, não vai ter solução. Está entendendo? Porque o que o governo pode fazer é montar uma estrutura mesmo como base de hospitais de campanha, estrutura de clínicas, é o que ele pode fazer, mas a partir daí o movimento é difícil para o prefeito, né? Ter que mandar o cara ir para casa, porque ele não pode ficar aglomerado, é difícil para o governador, é difícil, né? E surgiu uma situação que é mais conflitante, né, Maurício? Que como isso nunca aconteceu, ou aconteceu há muito tempo atrás, nesses moldes talvez não, as pessoas chegaram a um tempo, 120 dias, já estão afastadas, e aí as coisas começaram a gerar alguns problemas, porque as empresas começaram a ter problema e tal, porque ninguém se estruturou para isso, né? E aí começou a gerar o quê? Um desemprego, um desespero, e as pessoas às vezes querem voltar de qualquer jeito, né? Porque é difícil também tu dizer para um pai de família, para uma mãe de família, que ele não pode voltar a trabalhar, mas que o empregador também precisava vender sua matéria-prima, não vendeu, não tem dinheiro para pagar ele. Então, estamos diante de uma situação que se não tiver uma realidade de um plano mesmo de governo para entender isso, não vai dar certo. Entendeu? Eu acho que a coisa ficou muito ao governo que decida, ou o prefeito que decida, feche e abre. Eu acho, modestamente, que está havendo um pequeno contratempo ou como diziam as pessoas, uma desinteligência, porque esse tempo eu estava vendo uma reportagem, geralmente às sextas-feiras o governador do estado define qual é a bandeira de um município, qual é a bandeira de uma região. Olhando a reportagem, o cara disse: essa bandeira é vermelha, mas tu vai praticando atos como se fosse laranja. Mas aí fica meio difícil, o que é bandeira vermelha, o que é bandeira laranja? Eu acho também que esse modelo do governo, ele por região era interessante no começo, mas depois ele deveria ir por cidades, porque há cidades que não têm nem casos no Rio Grande do Sul. Nós somos quase 500 municípios. Sei lá, acredito que 60%, 70% tem, então é meio difícil isso. Então eu acho que, conversando com colegas, assim, que eu acho que a situação ela teria que ser mais enfrentada mais a nível de município, porque é o município que entende qual é a sua realidade. E agora eu vi um comentário hoje também a respeito do futebol, vão abrir o futebol, vai ter praça de futebol, não sei se nos municípios e tal. E aí eu acho meio conflitante, porque não interessa. Vamos imaginar que uma região A não tenha, vai ter que ter um jogo, os jogadores virão de uma região A contaminada para uma região que não tem contaminação.
como é que esse protocolo, também não tem entendimento desse protocolo médico, mas é uma coisa meio estranho, né, cara? Ficou estranho, fica estranho. Então, as pessoas, Maurício, que recebem muita informação, elas não têm muito como fazer, né? O que elas vão entender disso, né? E outra coisa que eu acho complicado também é fecha terça, abre sexta, então eu não sei como é que funciona esse mecanismo aí, né? Porque é muita informação para as pessoas, penso, né? Então a gente está, como eu já tinha te comentado, fico um pouco preocupado com as informações que chegam, porque eu acho que às vezes o pânico ele é mais, ele dá mais ibope que as coisas boas. O copo menos vazio é melhor que o copo meio cheio, né? Então eu fico um pouco preocupado. Não, e essa questão do futebol, vou dar o exemplo do Bagé. O Bagé tem 2 clubes, o Bagé e o Guarani, e estão os dois na divisão de acesso e na chave do Cruzeirinho de Porto Alegre e do Lajadense. Cruzeirinho de Porto Alegre, a região metropolitana, está na bandeira preta, praticamente, já ultrapassou a Sim. laranja pelo prefeito. E Lajeado é o segundo município do estado, já considerado epicentro. Aí vai vir esses 2 clubes jogar em Bagé, vai gerar uma Ah, outra onda em Bagé, então é complicado. Isso que o senhor falou também, a desinformação. A parte da imprensa, não vamos generalizar, mas parte da imprensa, não, sim. ela, ela opta pelo caos, o sangue vem demais. Mas eu sou da opinião que tem que mostrar, claro, a verdade tem que vir à tona sempre, mas mostrar que está tendo recuperações, que está tendo sucesso e que tem municípios que não tem casos e que até então não precisam seguir orientações do governo do estado de quarentena, porque como o senhor disse, tem pessoas que têm suas famílias para sustentar e empregados que não foram demitidos, muitos, em virtude da PEC do governo federal, tiveram seus salários reduzidos. Então, é outra questão que eu vejo que prejudica os direitos humanos, porque a pessoa, ela gasta, na minha ótica, né? Ela gasta conforme ganha. Daqui a pouco, de repente, tem uma redução de salário. Tu sabe que aconteceu aqui na Serra, e está acontecendo em todo o país, pelo que estou vendo. Eu, Jefferson, penso que o governo, na questão financeira, ele está colocando recursos, certo? Mas o que aconteceu? Já que a questão é de direitos humanos, as pessoas se cadastraram sem estar naquela situação e recebendo dinheiro, entendeu? Então, eu não sei se aquela coisa da lei que surgiu, se eu não me engano, posso estar equivocado, na, sei lá, década de 70, que levava vantagem em tudo. As pessoas não precisam do dinheiro, né? E se cadastram e recebem. Então, aqui foi, na região da Serra mesmo, o pessoal comentou que várias pessoas que não tinham a menor possibilidade de receber, estão recebendo. Então, quer dizer, é difícil também para um governo, né, cara? Porque tu põe a estrutura, tu coloca isso na mão e as pessoas se aproveitam disso. Outra situação que eu achei bem preocupante, Maurício, e é uma coisa que dá para corrigir, que eu vendo uma entrevista e o pessoal comentando que 30% da população brasileira não tem os documentos. Não tem nem CPF, nem RG e nem título de eleitor. Cara, tu precisa disso. Se tu vai chegar para abrir uma conta em qualquer lugar, tu precisa no mínimo os dados desses. Se tu não tem, cara, não tem também como tu criar uma coisa, uma estrutura assim, fica difícil. Então, acho que a população também poderia pensar, né, em melhorar essa questão, né, Maurício? Também, vamos fazer os registros, porque aí se tu tem um cadastro, tem pessoas que não têm cadastro. E mesmo essas que não têm cadastro estão recebendo. Então, quer dizer, eu acho que o governo fez algo positivo, né? Principalmente na questão da liberação de verbas, pelo que eu estou vendo e acompanhando, são bilhões aí investidos, mas a questão do cidadão também se inserir nisso, né, Maurício? Se inserir, eu faço parte, porque se eu peguei aqui, talvez eu estou tirando de alguém que precise. Né? Então, é quase que desumano, já que o tema é direitos humanos, é desumano tu pegar um valor que tu não necessita, entendeu? E algumas pessoas que necessitam não conseguem. Então, é meio complicado, ficou uma situação muito, muito perigosa, né? O ser humano, em vez nesse momento dele se apoiar mais, ele acaba não se apoiando. Se eu conseguir, os outros que resolvam de outra forma. Meio complicado isso, né? Na verdade, no meu ponto de vista, é uma questão cultural, né? O brasileiro em si, posso estar equivocado, não vou generalizar, mas grande parte ou parte dos brasileiros são desumanos, né? Eles não têm empatia pelo outro, eles mantêm uma empatia pelo outro enquanto eles estão
lucrando com aquilo, se satisfazendo com aquilo. Caso contrário, eles não têm empatia nenhuma. Basta ver que não estão tendo empatia com moradores de rua, vários moradores de rua. Em São Paulo mesmo estão sendo corridos da rua, querem tirá-los da rua, mas não tem uma estrutura para botá-los, e atiram água com mangueira no inverno. Claro, São Paulo não é um inverno rigoroso como aqui, mas perante uma pandemia, o vírus pode se proliferar ali. Então, vejo uma falta de empatia, um egoísmo do ser humano, mas isso no meu ponto de vista, é histórico, né? Porque nós, brasileiros, somos oriundos da degeneração, né? Nós fomos colonizados por presos portugueses, a coroa portuguesa condenava seus presos, e quem não era condenado à morte era extraditado para o Novo Mundo, para o Brasil. Sabe, Maurício, que agora tu comentou uma situação que é bem interessante e eu acho que poderia ser resolvida, pelo menos a grosso modo. Se temos pessoas na rua, o pessoal para construir um hospital com toda a estrutura gastou 10 milhões aqui no estado. Cara, tem terra pública, nós temos um exército que tem um espaço muito bom. Pegar esse pessoal, pelo menos nessa pandemia ou nesse momento, e levá-los a um local que tivesse, né, uma alimentação, que tivesse um local para ele ficar adequado, né, poderia fazer. E a partir daí, usar a estrutura ou do exército ou de escolas públicas, mas a partir daí não simplesmente jogar água nas pessoas, né, mas fazer a partir daí, porque isso aí é um problema, né, Maurício? Eu estava vendo uma reportagem que ali na região de São Paulo, que tem ali na região que eles chamam a região do crack ali, tem 30 mil pessoas, pelo que eu ouvi falar na rua. Então, o município. Cara, chega, né? Não dá mais. Tem que haver uma gestão mesmo de Estado para resolver isso aí. Senão vai ficar uma coisa confusa, né? Porque tu não pode dizer que o Brasil está numa boa se tem pessoas na rua, e tu não pode mandar as pessoas na rua, elas não podem morar na rua, né? Porque não é permitido isso. Porque o Brasil, ele poderia ser como outros países que não são adeptos aos direitos humanos. E aí não interessa onde as pessoas moram, se as pessoas vão explodir aquelas pessoas, pouco importa, mas o Brasil não, o Brasil ele é adepto, ele faz parte, né? Tanto dos direitos humanos como o Pacto São José da Costa Rica. Bom, se ele faz parte disso, ele tem que dar essa estrutura. E se vê que o discurso não pode ser o dinheiro, porque se o dinheiro se tem, até porque o dinheiro, nos últimos anos o Brasil tem sumido dinheiro e tem aparecido dinheiro que ninguém sabe de onde estava. Então, acho que essa questão aí, claro que é uma questão mais complicada, né, Maurício? Estou conversando com o pessoal que é assistente social, eles vão dizer que tem pessoas que não querem mesmo, que querem viver na rua, que não querem seguir algumas regras. Mas já que esse é um momento de restrições, pega essas pessoas, coloque no local adequado, até que passe isso. Depois, sim. Porque, de certa forma, o nosso ir e vir, previsto no direito constitucional, nos direitos e garantias fundamentais ali, agora ele está meio restrito, certo? Então, como ele está restrito, coloca essas pessoas em um local para ver a partir daí o que se pode fazer. Mas a primeira coisa que eu penso é plano de Estado. Segundo, essas situações não podem ser enfrentadas pelo governo federal de forma direta, certo? Tem que ser implementada pelo governo municipal, que é o que está próximo da situação, certo? Porque por mais que conheça o presidente da República, o país, por mais que conheça o governo do Estado, ele não sabe as peculiaridades de Bagé, o frio de Bagé, o frio de Uruguaiana, o frio de Vacaria, entendeu? Então, acho que isso, como a gente já tem o SUS, que é descentralizado... Frio de Santoria da Boa Vista, lá do Luiz Marenco. Não, como ele é descentralizado, Maurício, tu entregar, entendeu? Tu entregaria, o problema é isso aí, teria que entregar um capital, e esse capital ser utilizado nisso. Aí os problemas que o Brasil já enfrenta desde que o Brasil foi criado, aquela questão da divisão das verbas, né? Mas ninguém entende melhor Bagé que o prefeito de Bagé. Ele, com dinheiro, ele sabe, olha, tem 50 pessoas lá no Militão, tem 30 pessoas lá no campo do Bagé, tem 5 no campo do Guarani, eu vou pegar essas pessoas, vou alojar no Exército. Ele entende porque ele mora ali. Então, ficou uma coisa muito assim, o governo fez o primeiro movimento, que é mandar bilhões de dinheiro para os estados, mandou o tal do remédio, e fez o auxílio esse de pagar para as pessoas que não tivessem nenhum tipo de renda os valores,
Mas, a partir daí, ele tem que descentralizar e entregar para o município. Porque não tem como. Qual é a realidade? Imagina qual é a realidade do interior da Bahia, não tenho a menor ideia. Está entendendo? Porque a gente já conversou ali, os caras não têm água. Então, foi tudo por terra. Né? Então, quais são as prioridades? Então, eu acho que se essa pandemia não levar esse entendimento de que precisamos de um plano de Estado e cada vez mais fortalecer os municípios, porque eu costumo dizer, brincando nas aulas, mas que o Estado não existe. Não existe a União, que existem os municípios. É um conjunto de municípios do Rio Grande do Sul que forma o Estado do Rio Grande do Sul, que tem a capital, que é Porto Alegre, que é o município. Entendeu? Então, nada mais é que o município tem que estar estruturado para resolver isso aí. Porque eu acho que o presidente, seja ele qual for, ele vai ter boas ideias e ele vai tentar ajudar. Mas ele está longe disso, porque a realidade dele é outra. Né? Então, eu acho que isso tem que ser descentralizado. Olha, urgentemente. Tanto é que os planos o SUS ali, que trata da saúde, ele é descentralizado. Ele pode receber apoio do Estado e apoio da União, mas ele é que sabe, ele é que comanda ali. Entendeu? Porque, vamos lá, posso dar um exemplo. Na região de Santa Cruz, em função do fumo, dos usos dos produtos lá, há uma região que, pelo que se comenta, que se lê aí, que tem forte tendência ao câncer. Tá entendendo? Porque eles usam produtos agrotóxicos ali na produção e tal. Mas tem região que não tem isso. Entendeu? Então, como é que tu vai saber, como é que tu vai enfrentar isso? Eu estava vendo uma reportagem que um amigo me passou, que só cardíaco morre 200 por dia no Brasil. Tá entendendo? Cara, é impossível. Nós estamos falando de direitos humanos, as pessoas simplesmente morrem, ficam nos hospitais e aí, entendeu? Os volumes são... O volume, ele é tão grande quanto o coronavírus, só que ele é largado. O coronavírus, num espaço menor de tempo, ele trouxe mais vítimas, o que é terrível, é triste. Mas as pessoas não podem, porque essa coisa, a questão do tributo, né, Maurício? Eu acho que ele tinha que ser invertido. Nós mandamos todo o valor e depois ele volta. Para voltar para o Estado e para o município, ele precisa preencher alguns requisitos para voltar. E tinha que ser o contrário. Tu investe o dinheiro no município e depois manda para o Estado, que investe e depois manda para a União. Porque se tu entender, né, a estrutura da União é menor que a do município, que a do Estado. Pegar até por número de servidores e tal. Né? Então, acho que ele sempre comenta a matriz tributária, né? A mudança da matriz tributária, como pensar. O que me preocupa também, Maurício, é que eu gosto de direito tributário. Eu, estudando direito tributário, a única coisa que eu entendi... Podemos debater noutra oportunidade direito tributário. Isso, vamos fazer. Mas só qual é o lance do direito tributário que é um pouco preocupante para mim? Que ele é de 65, época da ditadura. E ele tramita bem tranquilamente na democracia. Não pode, está errado. Está entendendo? Então, o que eu penso às vezes que as questões políticas, os viés políticos, ou direita, ou esquerda, ou centro, não passam de um discurso, porque o modelo de arrecadar é exatamente o mesmo. O que se criou com a Constituição de 88 foi alguns freios e algumas imunidades tributárias, mas o modelo é o mesmo. Só que não pode, né, Maurício, para qualquer pessoa que estude, tem que entender que não pode um modelo que deu certo num regime, que para quase toda a totalidade não foi possível, ele vai tramitar legal na democracia. Entendeu? Ele tem que ser o quê? Ele tem que ser extinguido e começar um novo modelo. Um modelo, né? Porque se tu pegar depois da década de 60 para cá, teve na década de 80, todos os modelos parecem ser mais democráticos. Isso aí não se discute. Se efetivamente são, podemos discutir, mas a ideia, o discurso é de um modelo democrático. Bom, se é um modelo democrático, não podemos aplicar nada à tributação cruel da década de 60. Mas nós vamos aplicar uma tributação, entendeu? Então, às vezes, fica um pouco no discurso. E, às vezes, a gente começa a conversar e ouvir as pessoas falando e a efetividade disso é nenhuma. Sabe, professor? Espraiei demais, como disse o meu candidato. Olívio Dutra. É. Grande figura. Quero entrevistar ele aqui no canal. Estou tentando contato com ele. Ah, é um cara legal, eu gosto. O outro que eu quero entrevistar é o Luiz Marenco também. Ah, Marenco, tio.
O Marenco fez um trabalho muito bonito, que é emocionante lá em Santana da Boa Vista, nessa quarentena. Ele tem feito, não sei se o senhor tem acompanhado ele, eu sei que o senhor é amigo íntimo dele, apoiou ele na eleição, mas ele agora não sei se ele continua, mas logo no início da pandemia, ele começou a fazer lives para animar o seu público, enfim, para dar Sim, eu vi algumas. uma mensagem de esperança. E uma coisa que eu não sabia, a esposa dele é profissional da área da saúde, não me lembro se ele é fisioterapeuta, enfermeira ou algo assim, e ele foi, claro, com os EPIs, tudo, prestar uma homenagem para os médicos, os operadores de saúde lá do Hospital de Santana da Boa Vista, e fez uma serenata na frente do hospital lá, e isso foi emocionante porque o pessoal saiu do hospital e se emocionou com aquilo, porque eles estão sob pressão, todos os dias aquilo, eles estão vendo, lutando pela vida e muitas vezes não conseguem, e muitas vezes, como eu disse, sendo agredidos por semelhantes, né, por seres humanos que não conseguem entender, e ali eles se emocionaram. Eu achei bem interessante, até quero fazer uma entrevista com o Luiz Marenco sobre isso. Mas eu não vi. Tu tem essa live aí? Tu consegue essa live dele aí no YouTube? No YouTube eu não sei, mas ele fez no Instagram, eu acho que no Instagram dele deve ter. Ah, eu vou ver se eu consigo. E aí, mas eu estava falando que o senhor falou da questão dos moradores de rua, eu estava revendo uma reportagem há uns 15 dias, tem um município na região de Passo Fundo aí que, juntamente com os hospitais de campanha, fez um processo de retirada de moradores de rua. Ele construiu a estrutura do hospital de campanha, mas ele não construiu uma estrutura para os moradores de rua. Ele aproveitou a estrutura do ginásio municipal, era um município pequeno, não devia ter mais do que 200 moradores de rua ou 100 moradores de rua. Então, ele levou todos para o ginásio municipal, deu cama, coberta, e os assistentes sociais, os funcionários da prefeitura, se comprometiam de levar café da manhã, almoço e janta, para que eles pudessem ficar alojados ali durante o período de quarentena. Mas uma coisa, professor, a sociedade ela evoluiu muito, em tese, em termos de direitos humanos. Nós já não tem mais muito preconceito contra os gays, já se aceita o casamento, a união estável entre casais do mesmo sexo, já se aceita novas famílias, casais do mesmo sexo adotando crianças, enfim, já está tendo uma aceitação maior. Mas, por outro lado, nós regredimos e evoluímos e evoluímos, digamos assim, né? Na questão prisional. Ao invés de diminuir o número de detentos, aumentou-se, porque não se investiu em educação. A exclusão social aumentou-se devido ao desemprego, devido a várias crises econômicas, e gerou mais moradores de rua, aumentou-se o número de moradores de rua. Basta ver que lá em São Paulo, na Cracolândia, tem cerca de 30 mil pessoas, praticamente um município pequeno aqui, ou daí da região da Serra. E saneamento básico não evoluiu, aqui em Bagé mesmo, e eu não estou criticando governo nenhum, mas aqui em Bagé mesmo, tu vai na periferia, muitos bairros não têm asfalto, vivem numa buraqueira, esgoto a céu aberto. Então, enquanto nós evoluímos, por um lado, pela questão de aceitação do diferente, nós regredimos ou não evoluímos no outro, né? Sabe, Maurício, que o direito ele é interessante, a legislação ele é interessante, porque ela funciona num tempo e numa época. Quando tu fala a questão dos que hoje já são mais siglas, LGBT, os gays, pessoas assim, se nosso assunto fosse na década de 80, seríamos talvez pervertidos, assuntos que não teriam cabimento e tal. Mas como o mundo mudou, como o mundo mudou, a legislação mudou e as pessoas entenderam que efetivamente não existe. Se a gente pegar ali tanto o Pacto de São José da Costa Rica, os direitos humanos, né, a consolidação dos direitos humanos ali e a própria Constituição Federal, no seu artigo 5º, que são direitos e garantias, ele fala que a pessoa é pessoa independente do sexo, da cor, da raça, não interessa qual é a tua ideologia, né, política, se tu não tem, porque o que está acontecendo?
essas pessoas são pessoas que optaram por um tipo de modelo de vida que é normal. Né? O que a gente não pode é criar modelos e a partir dali tem que ser aquele modelo. As pessoas podem conviver harmonicamente, respeitando a sexualidade das pessoas. Né? Então eu vejo que isso foi uma evolução, é uma evolução boa, muito boa, porque as pessoas têm que ser respeitadas. Há uns 5 anos atrás, ou 6, Maurício, eu não lembro bem, eu recebi uma ligação do Senado, isso aí está catalogado lá, porque eles, quando me ligaram, eles pediram, me deram o número e iam catalogar, porque eles estavam fazendo uma pesquisa. E eu acho que uns 5, 6 anos atrás. O Senado Federal, acho que sorteou um número, caiu o meu número, eu estou chegando em casa à tardinha, eles me ligaram. Fazendo uma pesquisa, se achava que precisava uma legislação específica para os homossexuais, os LGBT, as pessoas que... Eu disse que não precisava, na minha modestíssima opinião. O que a gente precisava era simplesmente respeitar essas pessoas, respeitar a opção dela sexual, o estilo de vida, né? Que um pouco afeta as pessoas. Né? Então, acho que essas coisas, nesse ponto, acho que a gente evoluiu. O que preocupa mesmo a questão do saneamento básico ali é a própria estrutura municipal, né, Maurício? Porque quando tu diz que a gente não tem ali o esgoto está a céu aberto em Bagé, está, como em muitos outros locais, até porque eu sou natural, daí vou a Bagé com frequência, não é culpa de um governo ou de outro. Cara, é de um modelo. É de um modelo que não resolve. Simplesmente não resolveram o problema da água até hoje. É impossível. É impossível que, sei lá, em 30, 40 anos não tivesse resolvido o problema da água. Não sei se está resolvido hoje, mas se não está resolvido, é muito difícil de tu entender isso aí. Como é que vai ser resolver o problema da água? Por isso que eu te digo, quando a gente tem um plano de Estado, né, a nível de nacional, estadual e municipal, qual é a prioridade? Prioridades são educação, saúde e segurança. Bom, para ter saúde tem que ter água potável. Então, não interessa quem vai assumir o governo, se é eu que sou de esquerda, tu de direita, outro de centro, não. Ele tem uma linha, ele pode atuar muito pouco. O objetivo dele é esse. Mas agora, vamos ser bem sinceros, ainda que seja pouco, mas se um governo conseguir resolver o problema da saúde, educação e segurança do município, está resolvido. Não precisa fazer mais que isso, muito mais. Entendeu? Só que o que a gente vê? Não vê isso. Segurança tu não tem. A nível de Estado é muito difícil, porque a polícia, para mim, a Brigada Militar que faz um serviço maravilhoso, são só de confronto, né? São só situações quando são chamados muito difíceis. Né? A saúde, a gente vê que é muito difícil, né? Não tem como. Né? E a própria educação. Agora nós enfrentamos um problema grave. Que tu imagina, o pessoal está comentando, até um rapaz me mandou um artigo que ele estava escrevendo sobre o professor que vai ser o professor IAD, porque agora, como não vai ter aulas presenciais, o pessoal está mandando aula. Cara, isso é muito difícil para o professor, extremamente difícil para o aluno, né? Porque o aluno também ele não tem esse modelo de estudo, de muita leitura, falando a grosso modo, né? Só que tem um problema mais grave. Aonde tu mora, tu tem acesso à internet? Tá entendendo? Então, como é que eu vou mandar um trabalho para ti ler o trabalho e me responder? Chega esse professor, eu não tenho internet, eu não tenho computador, eu não tenho celular, e eu não sou obrigado a ter nada disso. Está entendendo? Não é requisito, não tem que ter internet, celular, não. Se tu começa a te estruturar enquanto na questão financeira, tu vai comprando para ti um computador, mas tu não tem internet, como é que tu vai resolver isso? Como é que tu resolve? Então, quer dizer, aí nós já pecamos, nós temos um problema na estrutura. Então, o que se mandou dessa pandemia que eu acho que era uma coisa positiva? Não. O acesso à internet tem que ser gratuito em todos os locais. Certo? Isso é fundamental. Isso aí não se discute mais. Por quê? Porque as pessoas têm que... Porque num momento como esse, as pessoas têm que se encontrarem. Né? Então, isso é uma coisa que tem que ter. Se tu não tiver isso aí, a educação já não andou. Né? Porque se tu não pode encontrar com o aluno presencialmente, tu tem que mandar um trabalho. E como é que tu vai mandar esse trabalho? Né? Então, acho que essa estrutura tem que ser repensada a partir desse momento aí. A educação, a saúde. Acho até, Maurício, que com a saúde o pessoal deu investiu legal, tentou resolver.
Tem alguns hospitais de campanha que nem precisou funcionar, então o pessoal tentou e resolveu. Mas a questão da educação, cara, e da segurança, eu acho que são, no mínimo, esses 3 pilares. Se não tiver esses 3 pilares, talvez o teu filho, teu neto, teu bisneto vai estar falando, bah, tivemos uma pandemia lá não sei quando e não teve. Porque o modelo de gestão de governo não dá mais. Tem que ser, é o que eu bato nessa tecla, né? Gestão de Estado. O que um Estado precisa? A parte dos 3 pilares, que até uma vez tu fez uma crítica bem coerente, é o mínimo. Aí é pouco, sim. Mas se nem isso se atinge, tá? Penso, né? Não sei se delirei muito. Não, falou bem, professor. E é bom esse nosso bate-papo, embora o tempo já esteja exíguo, passou rápido, porque o meu intuito é conscientizar ou mostrar para as pessoas, para tentar dirimir o preconceito que as pessoas têm com relação aos direitos humanos. Que direitos humanos é para humanos direitos, que só serve para presidiário, não. Direitos humanos é bem mais amplo e as pessoas têm que se conscientizarem que a empatia, a ajuda, a questão de não ter ganância de pegar dinheiro do governo federal e deixar para quem precisa, isso já é direitos humanos. Então, é bem interessante e certamente vou querer bater outro papo com um amigo da próxima vez sobre direito tributário. E lembrando, o senhor falou do direito tributário da década de 60, o nosso Código Penal é da década de 40, né? Também... Ainda que ele tenha sido reformado quase todo na década de 80, antes de concluir, Maurício, eu te roubar um minutinho. Pode roubar. No que tu tocou na questão do presidiário, porque o direito humano ele é muito ligado ao presidiário. O problema é que o Brasil ele criou um modelo de regime de ressocialização, certo? Um regime de pena. Tanto é que as pessoas começam cumprindo um regime de pena fechado, vão para o semiaberto e para o aberto. A ideia central da ressocialização é as pessoas se ressocializando, mais pessoas na sociedade, menos pessoas encarceradas, seria o ideal. Isso, o que me parece, não deu certo. Não deu certo. Esse modelo não deu certo. Bom, mas se esse modelo não deu certo, tem que partir para uma outra ideia. Né? Tem que reunir um grupo de forma interdisciplinar, com pessoas de direitos humanos, pessoas que trabalham com a legislação, com política, e repensar uma nova forma. Né? Porque também acredito que também tem que fazer, a partir daí, fazer um estudo de que tipo de preso tu tem. Porque a pena é aquela, certo? Ele foi para o presídio, encarceraram ele, porque esse é um modelo, regime fechado, ele fica lá, tem os horários de sol dele e tal, vai ter um regime de exceção, talvez, que seja aquele que o preso é muito perigoso, que ele não vai nem para o sol, o RDD, que eles chamam lá, certo? Vai ter esse modelo de pena aí. Mas, só que se esse modelo não deu certo, o que a gente pode estar perdendo? Pessoas com criatividade, que possam estar fazendo outras coisas, senão simplesmente lá, né? Nós estamos deixando lá as pessoas. E se já aqui fora está ruim, então imagina como deve funcionar dentro de um presídio, né? Então, acho que esse modelo, né? Esse modelo de regime que eu acho que tem que ser repensado, talvez um novo debate. O que eu fico preocupado, Maurício, assim, para te dar a palavra para concluirmos, é que eu estou preocupado que eu acho que nós devíamos, a nível político, sentarmos para detectar os problemas do Brasil e, a partir daí, criar uma legislação e essa legislação possa ser efetivada. Senão, vai ficar só a mesma coisa, porque tu não pode... Eu quis te dizer, o Código de tributário é de 60, o modelo de governar do cara de 80 é o mesmo de 90. Pode mudar um pouco a coisa, mas o modelo é o mesmo. Né? O Rio Grande do Sul cresceu a última vez com colares. Depois, qual é o outro modelo? Entendeu? Então, acho que isso tem que repensar para chegar próximo do que prevê os direitos humanos. Senão o Brasil vai entrar naquela de eu sou signatário de tudo que é bom. Sei se era isso, meu querido. Era isso, professor. E aí não, essa questão dos direitos humanos, claro, tem um preconceito porque pessoas voltadas da Comissão de Direitos Humanos vão nos presídios procurar os presos para tentar auxiliá-los, porque, na verdade, os nossos presídios eles estão
saturados de presos e não deram certo, porque numa cela que é para ter 10, tem 50, como o senhor diz nas aulas, chegam a estar dormindo como um morcego, pendurado no teto, isso aí já afeta os direitos humanos. Mas o que eu quero conscientizar para as pessoas é que o direito humano é para todo mundo. A vítima de violência pode muito bem ser assistida pela Comissão de Direitos Humanos, basta ela procurar os integrantes das comissões, enfim, e lá ela certamente terá o atendimento. E o próprio cumprimento da pena, né, Maurício? Ela tem que ser cumprida de forma digna. Porque existe uma legislação que pune por um ato. Eu pratiquei o ato, a partir daí eu tenho que cumprir a pena de forma digna, não é de forma indigna. Claro. Não é porque a pessoa cometeu um delito, entendeu? Que ela tem que ser tratada de outra forma, não. A pena é essa, o modelo é esse, o regime é esse, eu tenho que se cumprir dessa forma. Com segurança, certo? Com segurança, cumprindo os requisitos ali. Não pode uma pessoa ficar, como tu falou, numa cela que tem 10, tem 200, os caras dormem de qualquer jeito. Acho que não é isso. E isso só gera problema, porque o modelo vem nos mostrando que só gera problema. E tu aí numa fala tua, na outra vez que conversamos, tu comentou, né? Olha, enquanto eu não construir escola, eu vou construir presídio, né? Se tu não constrói escola, constrói presídio, entende? Então, esse alinhamento aí é que eu acho mais difícil, porque eu acho que nós precisamos de uma vontade política maior para esse debate todo aí, entendeu? Acho que está faltando um pouco de política, porque eu acho que a política ele é feita da mesma forma que foi feita há muitos anos atrás, assim, as conversas são as mesmas, né? Não vejo eu não vejo muita diferença, por exemplo, do deputado lá da década de 80, de 90 e de agora, não vejo nenhuma mesmo. Às vezes, talvez até a gente nota que às vezes as coisas são mais negativas, né? Não vê. Tanto é que tu não tem nem tantos expoentes na política, né? Se tu chegar e notar assim, se tu chegar e dizer, pô, amanhã eu vou votar, você está falando um nome legal que é do Olívio Dutra. Um cara legal, cara. Legal, uma pessoa legal, um cara, sabe? Mas tu não tem muitos nomes. Então, acho que essa vontade política aí, acho que esse modelo meio cansou. Acho que teria que dar uma reformulada, né? Não, e outra questão que afeta, só para concluir, afeta os direitos humanos é o presidiário cumpriu a sua pena, foi liberado, sai para a sociedade, não tem emprego porque sofre preconceito, aí tem que sustentar a família, começa a passar fome, aí é aquele círculo vicioso, ele vai roubar, vai traficar para poder levar comida para o filho. Só que isso aí me lembra, Maurício, já que tu tocou na história, em 1860 no Brasil, 60, 65 ali, até 1888, nós tínhamos os escravos, e aí surge a primeira lei dos sexagenários, né? E depois a lei do ventre livre. É bem isso aí que está falando. Na lei do ventre livre, as pessoas disseram assim, vocês estão livres. E o cara assim, mas a gente não conhece nada, a gente sempre ficou acorrentado, o que a gente vai fazer? Não sei, problema é de vocês, eu já liberei vocês. Aí os caras voltaram a ser escravos, entendeu? Entendeu? Aqui, pelo menos aqui eu tenho comida, tá entendendo? Então é mais ou menos isso aí que está falando. O cara preso, ele sai, tem que ser ressocializado, mas a sociedade não recebe ele como deveria. Também é verdade, né, Maurício, que alguns querem seguir no delito, isso também é uma verdade, não, nem todos, né, mas alguns querem seguir no delito, mas aqueles que querem têm muito mais dificuldade, né, muito mais dificuldade, e o próprio modelo, né, Maurício, de prisão, ainda que tenha alguma coisa dentro do presídio, alguma estrutura, mas o ideal era que esse cara fizesse cursos, né, cara, cursos profissionalizantes, às de lá pintor, técnico, que aí ele ia se inserir no mercado, né? Ou, sei lá, fazer o curso, graduação, alguma coisa, mas que ele tivesse um modelo, porque às vezes a gente está vendo alguns filmes, assim, eu estou vendo às vezes uns filmes, e o presídio dos caras lá, tu pensa que o cara está em casa, é uma sala, o cara tem tudo, tem uma estrutura, porque as pessoas estão, né? Não basta nos depositarmos pessoas e achar que isso vai dar certo. Cumpre o teu tempo aí, tá, mas e o meu tempo? Né? Então, acho que essa estrutura de Estado é que está faltando mesmo, né? Montar uns presídios estruturados, que as pessoas possam, dentro das suas habilidades, praticar algumas coisas. Porque quantas pessoas poderiam ter ótimas ideias dentro de um presídio? Aquela coisa também porque a Constituição traz a ressocialização, mas a sociedade não acredita. A sociedade não acredita como um todo. Né?
Então, a gente tem um modelo que a gente que acaba lidando com direito, estudando aí, e vê que tem uma questão que é ressocializadora, mas a sociedade, como regra, não aceita isso e acha que não vai dar certo. Acha que não vai dar certo. Né? O direito de errar ali, ele quase que não tem uma segunda chance. Né? Porque ele não vai ter esse acesso. Ele não vai ter acesso. E aí, às vezes, eles acabam procurando sobreviver de alguma forma, porque as pessoas dependem dele, tem toda aquela situação. O pessoal comenta o auxílio-reclusão também. Acho positivo o auxílio-reclusão, cara, mas desde que seja feito alguma coisa, um curso, uma preparação para que ele saia diferente do que voltou. Né? Ou, Maurício, no momento que ele saia e tendo a possibilidade, ele não, certo? Pelo menos ele não vai dizer, o Estado não me deu, não. O Estado te deu apoio. Tu escolheu o teu caminho, mas tu teve uma estrutura dentro do presídio, tu podia ter feito várias coisas, foi te dado vários cursos e a partir daí tudo que seguiu outro caminho. Bom, aí é problema teu, né, cara? Mas a princípio acho que precisava de uma estrutura maior, né, cara? Melhor. Eu acho que precisava, né, como o senhor diz, um plano de governo, um plano de Estado, né, uma estrutura de Estado em todos os requisitos, porque a sociedade, digamos assim, ela é um pouco falta empatia e ela é contra o ser humano, digamos assim, né? Não dá para generalizar, mas é porque ela exclui ex-presidiários e aquela questão coloca a responsabilidade e a culpa no governante. Ela não admite a sua própria culpa, né? Claro. Não, Quer ver, Maurício? É bem tranquilo, é só tu fazer uma pergunta. Isso também se debate no direito tributário. Se o governo do Estado hoje disser, nós temos dinheiro para construir 7 presídios, quais cidades queriam ser sede desses presídios? Entendeu? Quais cidades queriam ser sede? Difícil, eu não sei se queriam, cara, muito difícil, muito difícil. Entendeu? Porque a gente tem essa rejeição, a cidade tem essa rejeição. Mas a partir desses debates, como tu está propondo, Maurício, que as pessoas podem começar a entender, debater e pensar uma outra forma. Mas eu só acredito num plano de gestão de Estado, assim, né? Porque senão acho que só vão se repetir as coisas, né? Esse ano difícil com essa pandemia, as pessoas acabaram se fechando mais, entendeu? Então ficou mais difícil. Então acho que um plano de Estado aí, quem sabe quando o governo assume, ele tem algumas metas, definindo também, na minha modestíssima opinião, quem vai ser o ministro da Saúde, o secretário da Saúde, entendeu? Essas pessoas têm que ser cargos efetivos, não pode ser cargo político, entendeu? O cara tem um projeto, entendeu? Porque senão não dá. Essas coisas, eu nomeio o ministro Maurício, aí o Maurício briga com não sei com quem, aí sai o Maurício, aí chama outro, e aí, entendeu? E fica uma coisa andando para um lado, para outro. Não. Saúde, segurança e educação não se brinca. Tem que ter um modelo, uma gestão e tem que ser naquela linha ali. Isso tem que ser meio radical, inclusive, entendeu? Pensar num modelo, não um modelo de robozinho, mas um modelo de respeito pela legislação, pelo investimento e acabou. Cara, vamos investir na educação. O professor tem que ser qualificado, as salas de aula tem que ter internet. O presídio tem que ter uma estrutura para aquelas pessoas que estão cumprindo pena, entendeu? Tem que ter a saúde, o hospital, tem que ter no mínimo um hospital para cada município. O Rio Grande do Sul quase tem isso, mas o resto do país não tem, entendeu? Então, acho que tem que ser isso aí, tem que ser meio esse investimento. Vai talvez ficar com pouco dinheiro para ser mexido ali na estrutura, cara, eu acho que se não for assim, eu vejo com maus olhos para o futuro isso, né? Se não tiver um plano de gestão. Mas eu repito, é mão do legislativo. O legislativo cria essa lei, certo? O legislativo federal cria essa lei, é aprovado, define, o executivo só tem que cumprir, né, cara? Sob pena de estar praticando ato ilegal, inconstitucional, seja como for, que tipo de legislação for, né? Mas eu acho que tem que definir, mas está na hora de definir algumas coisas, não dá mais para ficar como era. Eu pego ali, uma vez eu li um livro que o cara dizia, o Brasil é um navio, está no meio do oceano, um pega, leva para um lado, outro vem, leva para o outro. Eu acho que já não dá mais, não dá, infelizmente, a gente como cidadão que trabalha bastante, que paga os impostos, entendeu? Que efetivamente, porque nós, Maurício, nós somos aquele tipo de pessoa que saiu de uma dificuldade, como eu, todos os outros, né? Mas a gente tentou reestruturar e melhorando nós como pessoas e os que nos cercam, a gente melhora o país, né?
Então está mais que na hora desse modelo ser colocado, né? Não interessa qual é a ideologia de partido. Não, nós vamos investir. Tu falou um dia ali, é pura realidade. Tu pode ir em outros países, aí Noruega, onde tu quiser. Cara, tem esquerda, direita, centro, mas eles têm um projeto. Cara, o projeto é esse, é uma estrutura. Estrutura de saúde, educação, né, e segurança. A partir daí a gente começa a negociar. Porque se tu começar a fazer isso aí, vai ter um tempo que isso vai estar tão estruturado que tu vai poder incrementar. Né? Tu vai poder incrementar, o governante vai poder incrementar outras coisas, mas até ele conseguir incrementar isso aí, vai demorar um tempo. Mas eu acho que nós agora, aí, campanha política, ver quem tem projeto, quem não tem, porque o problema de quem não gosta de política é que tem gente que gosta, né? E quem gosta, ele vai seguir nesse modelo. Se o prefeito aqui não foi bom, o nosso prefeito sofreu impeachment aqui em Farroupilha. O pessoal ali, pelo que se verificou, foi que ele teria feito um negócio sem autorização legislativa. Cara, tá certo. Se não tem que ter autorização para empenhar valores do município, ele fez errado, entendeu? Inclusive, até era o meu prefeito, eu tinha votado nele 2 vezes. Cara, tem que sair. O dinheiro não é dele, é do público, entendeu? Então, a gente tem que começar a meio que ser bem rebelde nessa questão aí do custo público, do dinheiro público, da responsabilidade do cara. Porque senão ele vai passar ali 4 anos, eu vou ficar de prefeito, se eu fizer ou não fizer alguma coisa, não sei lá, segue a vida. Eu estava num município, para concluir, fui dar umas aulas e estava olhando um programa. Os 2 candidatos, um tinha sido condenado a entregar, porque ele levou 300 mil reais do município. Tinha condenado, já tinha transitado julgado e ele tinha que pagar. E o cara estava ali sentado concorrendo, cara. E o que me impressionou é que ele tinha uma boa expressão de votação. Então eu pensei, não, eu não entendi, o pessoal está votando no cara que pegou o dinheiro deles. Sabe? Então essa coisa também da ideologia de te cegar pelas coisas, eu acho muito complicado. Temos que ser mais racional nessa coisa aí, porque quem paga somos nós. Quem sai para a rua para trabalhar, eu e tu. Né? Quem paga os impostos, eu e tu. Quem está no risco na noite, voltando, como eu viajo bastante dando aula, sou eu, tu. Tá entendendo? Então, nós que estamos, de certa forma, financiando isso, porque se tu vê lá no direito tributário, quem financia é a sociedade, se ela não começar a se acordar, véio, infelizmente, política, como se fazia na década de 70, 80, 90, eu acho que já não cabe mais. Mas se as pessoas assim escolherem, mais uns anos de dificuldade. Acho que me espraiei demais ali, fiquei meio emocionado agora. Não, tá bom, professor. Eu gostei das suas explanações e da sua emoção aí, retratou a realidade. Nosso tempo terminou, mas certamente vou entrar em contato com o amigo para falarmos sobre direito tributário, né? Que é outra especialidade do amigo. Então, agradeço a disponibilidade, sei que o dia é corrido e deixo o espaço para as conclusões aí. Meu querido, eu te agradeço. Acho que esses bate-papos assim são bem positivos, né? Às vezes isso aí me emociona um pouco mesmo, porque eu acho que está mais que na hora, Maurício, da gente realmente sentar e pensar e se envolver na política. Se envolver como eleitor, não ser candidato. Se envolver e saber, porque depois acaba vindo, né? A gente acabar ser contrário a essas coisas que mandam aí de cargo. Tu vai vir comigo, vou te dar um cargo. Não. Eu acho que até, mano, que nós devíamos ter só vem o prefeito. Técnico. Entendeu? Não tem que ter mais, porque senão, cara, a gente vai sofrer mais ainda. Um modelo, talvez as coisas que eu digo não sejam muito gostosas para as pessoas, mas, cara, tá na hora da gente pensar mais sério mesmo, para ter uma estrutura, para poder o Estado conseguir manter uma estrutura quando aconteceu uma pandemia como essa, quando surgiu problemas de saúde como tem, pessoas morrendo de outras coisas, né? Rever a estrutura indígena, dar um auxílio aos quilombolas, tem pessoas que estão pelo mundo aí, entendeu? Então, acho que está na hora, né, cara? Está na hora da gente se inserir. Eu procuro, Maurício, quando vou votar em alguém, eu procuro ver se aquela pessoa me representa. E o dia da eleição não pode ser aquele dia chato. É chato, eu não quero ir, eu não gosto. Não, velho, vamos lá, porque depois fica mais caro para nós. Depois fica mais caro para nós. Então, eu já estou meio surrado disso. Meu querido, te agradeço de coração. Desculpa se pude ajudar aí, te agradeço. Se não pude, peço desculpa.
Ajudou bastante, professor. Seu outro vídeo foi um sucesso e certamente esse vai ser também. Assim que eu publicar no canal do YouTube, eu lhe mando o link para o senhor compartilhar, que Querido. eu publico todas as segundas. Eu gravo e publico todas as segundas. Perfeito, meu querido. Muito obrigado. Fica com Deus. Te cuida. abraço. Outro.